E para continuar falando sobre esse assunto, a gente recebe agora no Jovem Pan Agora o infectologista Marcelo Otsuka. Oi, doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, Nicole, boa tarde a todos, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Doutora, eu já começo te perguntando, ou melhor, até pedindo, né, para o senhor explicar para a gente o que é essa replicação do vírus, desse adenovírus na vacina da Sputnik V, que a gente viu agora toda essa confusão, né, envolvendo os desenvolvedores do imunizante e a Anvisa. Queria pedir para o senhor explicar um pouco para a gente como é que isso funciona no nosso organismo, o que é essa replicação e que prejuízos que isso pode causar. Bom, as vacinas que nós possuímos por combate ao coronavírus, elas têm várias metodologias de ação, tá? A vacina da Sputnik, ela se assemelha à vacina da AstraZeneca. Então, qual que é o princípio? Você pega uma partícula do vírus, do coronavírus, que determina uma resposta imunológica, que induz o organismo a produzir uma resposta imunológica, uma defesa, tá? Você pega essa partícula, você coloca dentro de um adenovírus, é um outro vírus, só que é um outro vírus que, a princípio, não provoca doença. É um vírus que afeta símios, que afeta outros animais e que, a princípio, não provoca doença no ser humano. Você dá esse vírus com essa partícula do coronavírus para o ser humano. O organismo recebendo esse vírus, o que ele faz? Ele pega esse vírus dentro da célula e ele vai apresentar essa partícula do coronavírus para provocar uma resposta imunológica. Daí o organismo vai reagir provocando uma defesa contra essa partícula do coronavírus. E essa partícula do coronavírus é uma partícula importante porque ela é responsável por uma imunidade que o organismo vai determinar contra o vírus. Bom, o princípio da vacina é esse. Qual que é o problema? Esse adenovírus, ele está sendo dado para o ser humano, só que ele é vivo. Então, nós temos que ter uma confirmação de que esse adenovírus não é capaz de se multiplicar no organismo e não é capaz de provocar doença. Como que a gente consegue isso? Com dados de dosagem do vírus, de carga viral, avaliando se esse vírus provoca alguma doença ou não, com os testes no laboratório, vendo que esse vírus não tem capacidade de replicação. Então, são vários métodos que a gente utiliza para comprovar que esse vírus não é capaz de, dentro do organismo, provocar uma outra doença, que não, inclusive, a doença pelo coronavírus. Então, a proposta é essa. Os laboratórios, eles têm que mostrar isso, mostrar que realmente não há capacidade de replicação desse vírus, que esse vírus não consegue provocar doença para o ser humano. Quais são os métodos que a gente tem no laboratório para controlar esse vírus, para saber se realmente todas as etapas da criação da vacina são adequadas, que não há risco. Então, a proposta é essa. E é isso que eu entendo que a Anvisa não recebeu de uma maneira concreta. Então, são os dados que a gente precisa do laboratório. Uma comprovação de que todas as etapas da produção da vacina são legais, que estão adequados, que não há risco de provocar doença, que tudo, de uma certa forma, está controlado. E, doutor, como eu até tinha comentado há pouco, a Sputnik V foi aprovada em 62 países, né? Eu queria pedir, também não sei até que ponto o senhor tem acesso também a essas informações, mas por que essa constatação foi feita apenas pelo Brasil, e se foi também apenas pelo Brasil, né? Até que ponto, bom, a Anvisa não teria recebido esses documentos, outros países talvez teriam. O que aconteceu nesse meio do caminho, né? Por que 62 países aprovaram e a gente reprovou? Qual foi a diferença aí de material que talvez nós tenhamos recebido? Não sei.
A Anvisa, de uma certa forma, ela é uma agência muito rigorosa nos controles. O que tem que ser. Na verdade, o ideal é que seja assim. E nós temos algumas agências que são assim, né? Os Estados Unidos, o FDA é assim, as agências europeias, a grande maioria é assim. Então, nós temos algumas agências que têm muito rigoroso esse controle. Outras agências, talvez não. É muito importante a gente lembrar que os documentos que são pedidos não obrigatoriamente são os mesmos por todas as agências reguladoras. Então, a partir do momento que a Anvisa solicita os documentos, nem sempre todos esses documentos são acessíveis naquele momento. E é muito claro isso. Foi um primeiro momento que talvez tenha tido essa negação, mas que é totalmente viável que aconteça uma correção de rumo, que esses documentos sejam apresentados, que essa comprovação dessas ações, das solicitações da Anvisa, tenham em algum momento, e que tudo caminhe para a aprovação da vacina. Então, são etapas. Quando a gente vai falar, são 60 agências que aprovaram. Quais foram essas agências? São agências rigorosas, como é, por exemplo, um FDA, como é uma agência canadense, alemã, as grandes europeias. Então, são cuidados que a gente tem que ter, que são muito importantes para que nós tenhamos segurança na utilização da vacina. Em nenhum momento a gente está dizendo que a vacina não é segura. Tá? Pelo que a gente tem, provavelmente é uma vacina segura, uma metodologia que a gente já está conhecendo, inclusive até por conta da vacina da AstraZeneca. Então, nós não acreditamos que vai ter um problema maior, mas é importante que a gente tenha todos esses dados de comprovação. Perfeito. A gente conversou agora, então, com o coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Marcelo Otsuka. Muito obrigada, viu, doutor, pelas suas explicações. Uma boa tarde para você. Muito obrigado. Até logo.